No ano de 1927, na Itália, o regime fascista ele passava por uma ascensão estrondosa em todo o país. Liderado por Benito Mussolini, ele teve uma ideia brilhante para expandir mais ainda a ideologia fascista. Queria um clube de futebol que pudesse levar o nome da capital italiana para fora do país. Foi então que o ex-jogador de futebol Ítalo Fonte convenceu o ditador a fundar um clube. Ele acabou unindo outros 3 clubes, Alba, Fortito e também Romário, e criou o clube que nós conhecemos hoje como a Roma. Seriam 4 times, porém esse 4º time acabou se negando à fusão. E esse time nós conhecemos como a Lazio, que foi criada 27 anos antes, bem no começo do século XX. E esse seria basicamente o ingrediente principal de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Conhecido como Derby della Capitale, é um dos clássicos mais empolgantes do futebol italiano e para muitos considerado muito maior do que Inter e Juventus ou mesmo Inter e Milan. E hoje eu vou contar a história desse clássico que já trouxe momentos sensacionais. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria gentilmente que você pudesse se inscrever no canal e também deixasse o seu like. Roma e Lazio possuem 2 ideologias políticas bem diferentes. Os giallorossi, por exemplo, eles têm uma posição mais voltada para a esquerda, enquanto a Celeste tem uma posição voltada mais para a direita. Inclusive, a Roma ela foi criada sobre as camadas mais populares da cidade, que no caso seria a classe média para baixo, enquanto a Lazio nas camadas mais ricas. O primeiro confronto entre os 2 clubes aconteceu no dia 8 de dezembro de 1929, com a vitória da Roma por 1-0, com um gol marcado por Rodolfo Volk. Os títulos eles demoraram para chegar para os 2 clubes. A Roma, por exemplo, foi conquistar o seu primeiro título, ou seja, seu primeiro scudetto oficial na temporada 41-42, com supostas, mas muitas supostas interferências de arbitragem. Isso porque o regime fascista vivia da sombra do futebol e com certeza teve muita influência nesse torneio. Já a Lazio só foi ganhar o seu primeiro campeonato italiano no ano de 1974. Em títulos oficiais, a Lazio ela leva vantagem, com 16 títulos contra 15 da equipe da Roma. Até setembro de 2025, já foram 205 jogos, com 75 vitórias da Roma e 62 vitórias da equipe da Lazio. Apesar da rivalidade, ambos já se uniram em alguns raros momentos, como em 1928, quando enfrentaram o Viktoria Zhirkov, uma vitória por 4-2, e em 73 contra o CSKA da Rússia, esse com derrota por 1-0. Mas em novembro de 79, as equipes se uniram após uma tragédia que ocorreu um mês antes, quando um torcedor da Lazio chamado Vincenzo Paparella, ele foi atingido no olho por um sinalizador lançado por torcedores da Roma. Ele faleceu a caminho do hospital e mesmo com a ira da torcida celeste, o jogo não foi suspenso e continuou mesmo assim com empate em 1-1. Vários nomes já disputaram o famoso Derby della Capitale. Do lado da Roma, por exemplo, já tivemos grandes nomes como Falcão, que jogou no Internacional, Di Bartolomeu, já tivemos Francesco Totti, o maior ídolo da história da Roma, Cafu também, Batistuta, dentre outros nomes. Do lado da Lazio, também outros grandes craques, como Nesta, Mancini, Nedved, Crespo e também já tivemos Sebastian Veron. Anos 80, 90, 2000, o futebol italiano ele dominou o cenário no mundo. Era o futebol que todo mundo queria ver, era o campeonato mais assistido do mundo, até porque os melhores craques, os melhores jogadores jogavam no país. E o Derby della Capitale era considerado fenomenal. Porém, a partir de 2006, 2007, ele acabou perdendo relevância. Isso porque os grandes craques foram jogar em outros torneios, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol, e o futebol italiano teve uma queda. E o Derby della Capitale, Lazio contra Roma, foi um deles, onde a audiência e também a relevância acabou caindo muito. Mas um episódio interessante foi em 2013, que muita gente parou para assistir, a final da Copa da Itália, onde pela primeira vez na história, Lazio e Roma se enfrentaram em uma final de torneio. A Lazio acabou saindo vitoriosa, ganhando por 1-0 e conquistando o título.
Mesmo assim, tendo pouca relevância, ainda é um clássico muito assistido no país. Outro fato também interessante é que a Roma, ela contém o jogador que mais vezes marcou no clássico, isso sendo o primeiro e o segundo colocado. O primeiro, para muitos, não é segredo, que é Francesco Totti. O ídolo romano tem 11 gols marcados. O segundo na lista é o brasileiro Dino da Costa, que jogou por muitos anos na equipe da Roma, mas um detalhe que chama a atenção é que ele também tem os mesmos 11 gols que o Totti, mas ele tem um gol que foi numa partida não oficial. Então, basicamente, ele tem que ser citado, empatado ali com o Totti, mesmo que esse gol não oficial não seja contabilizado. Um outro detalhe também que chama a atenção é o lado político que a Lazio leva a sério nos jogos. A Lazio, ela abraçou os ideais fascistas desde que Mussolini assumiu o poder na Itália. Mussolini, para você ter uma noção, ele não era torcedor da Lazio. Ele preferia mais acompanhar os jogos do seu time, que era o Bolonha. Porém, quando a Lazio abraçou mais ainda as ideias fascistas, Mussolini ele acabou virando sócio do clube, começou a comparecer mais ainda aos jogos da Celeste, e mesmo depois da morte do Benito Mussolini, em 1945, a Lazio ainda continuou com seus ideais fascistas. Vários episódios na década de 90 e na década de 2000, eles tiveram bandeirões desejando morte a judeus e também fazendo muitas apologias, não só ao fascismo, mas também como o nazismo. Eles realmente levaram a sério isso. Mesmo assim, o clássico Roma e Lazio, mesmo hoje não tendo grandes jogadores, não tendo grandes nomes como tínhamos na década de 90 e no começo do século XXI, ainda é um clássico que vale a pena ser assistido, pois ele tem muita história para ser contado.